Combate à intolerância religiosa na saúde. Eu vou falar desse tema importante aqui nesse vídeo. Bom, eu sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Agradeço demais você estar aqui comigo. Por favor, diz aqui no comentário, escreva qual é a cidade e estado que você está assistindo esse vídeo para a gente entender a dimensão desse vídeo, tá bom? E também me segue lá no Instagram. Vamos lá. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, dia 21 de janeiro, ele foi criado na Lei 11.635 de 2007. Uma lei muito pequenininha, é importante ler e conhecer. Tá, aqui é o tamanho da lei. Ela tem 3 linhas, tá? Ela institui o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa no dia 21 de janeiro como data cívica e ela é inserida no calendário da União. E ela começa a entrar em vigor. Ok. Então, no dia 27 de janeiro foi promulgada a lei, mas o dia de combate à intolerância religiosa como data comemorativa, a data alusiva, é o dia 21 de janeiro. Mas a gente vai extrapolar um dia só e a gente vai trazer isso para o fazer da saúde. Ou seja, a gente vai contextualizar. Primeiro, de onde veio essa lei? O Ministério Público Federal ele criou uma redação no seu site para explicar de onde veio essa lei, tá? Então, isso aqui é a matéria. Eu não vou ler inteira para não ficar cansativo, mas entenda o seguinte. A lei ela foi criada para homenagear a Ialorixá Gildásia dos Santos e Santos, ou conhecida como Mãe Gilda, tá? Fundadora do terreiro de Candomblé, Ilê, Axé, Abassá de Ogum. E a Mãe Gilda, ela foi uma liderança de valorização das religiões de matriz africana. Ela foi uma liderança e que, devido à sua ação de valorização, de movimentação, de conscientização, de educação, ela foi alvo de ações de violência e de intolerância religiosa. Vamos ler isso aqui. Mãe Gilda, líder espiritual que sempre combateu a intolerância religiosa, teve seu terreiro invadido e sofreu agressões morais por parte de seguidores de outras religiões. Essas ações fragilizaram a sua saúde, levando a falecer em 21 de janeiro de 2000. Foi a data do seu falecimento. Por sua representatividade e disseminação de tolerâncias de credos, Mãe Gilda teve seu falecimento eternizado como símbolo do combate ao ódio religioso. Então, por isso foi escolhido o dia 21 de janeiro. E será que a gente faz o combate à intolerância religiosa na saúde? No fazer da saúde? Esse é um mote da gravação desse vídeo. Por quê? Se a gente não pensar, se a gente não parar para refletir, podem existir práticas que acabam cerceando o acesso, mudando, diminuindo a qualidade dos atendimentos e causando até mesmo violências em relação à intolerância religiosa. Por isso, se a gente não parar para questionar, se a gente não parar para refletir, para debater, muitas violências podem ser naturalizadas e sofrimentos podem ser silenciados. Diante disso, há necessidade e há possibilidade de transformar ausências em presenças a partir do combate à intolerância religiosa. Como é que a gente faz isso? O que significa isso? Muitas vezes, devido ao reconhecimento da importância de ações extramuro, ou seja, ações que são realizadas fora das instituições de saúde, são incentivadas parcerias com líderes religiosos, com padres e com pastores. Mas será que a gente vê esse mesmo mote, esse mesmo incentivo para que a gente possa fazer parcerias com pais e mães de santo? Será que a gente tem essa mesma coordenação de cuidado para trazer líderes religiosos para dentro de unidades de saúde, favorecendo com que o diálogo daquela população de terreiro possa ser acolhido dentro de uma unidade de saúde? Os meus anos de saúde pública revelaram que a conscientização, a compreensão de que a parceria com figuras importantes no território são mais do que estratégicas para favorecer o diálogo da população da saúde, que são os técnicos, os dirigentes, quem faz as políticas públicas, quem elabora as políticas públicas com os usuários.
Mas esse diálogo em relação à liderança de matrizes africanas, não há. Não há essa mesma valorização. Porque até mesmo nas comemorações de datas religiosas cristãs se tem uma grande mobilização em Páscoa, Natal, Ano Novo. Mas a gente não vê com a mesma frequência e incentivo de que datas importantes de religiões matrizes africanas sejam valorizadas para serem comemoradas até mesmo dentro de instituições. Por exemplo, é muito comum você procurar nas suas memórias quando foi que convidaram um padre, um pastor, uma liderança cristã para celebrar uma missa, para celebrar uma oração, em nome da comemoração de Páscoa, em nome da comemoração natalina. E aí? Você lembra quando chamaram um pai de santo, uma mãe de santo, para falar de saúde? Ou para comemorar datas importantes das entidades de matrizes africanas em alguma instituição de saúde, junto aos funcionários ou aos usuários? Então, nesse preconceito disfarçado de invisibilidade de fiéis de matrizes africanas, simplesmente não é feito nada para valorizar. Mas só que existem comportamentos que também denunciam a intolerância religiosa. E aí eu trago uma outra novidade. E é recente, tá? É o decreto 12.278, de 29 de novembro de 2024. Esse decreto ele institui a Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e Matriz Africana. No artigo 6, que traz os objetivos da Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e Matriz Africana, artigo 1º, promover acesso a direitos por meio de políticas públicas intersetoriais que assegurem o reconhecimento das suas culturas, dos seus modos de vida, dos seus conhecimentos, das suas práticas, dos seus territórios próprios. Então, há necessidade de que a saúde compreenda que a diversidade cultural e religiosa tem que ser considerada na hora de elaborar ações de políticas públicas para estas populações. No artigo 8, que fala do plano de ação para o biênio 2025-2026, ele compreende os seguintes eixos. Eixo 1, direitos socioculturais e cidadania. Eixo 2, enfrentamento do racismo religioso. Eixo 3, fortalecimento territorial e inclusão produtiva. E aqui eu queria chamar a atenção para o eixo 2, porque faz link com o tema, do combate à intolerância religiosa. É uma prioridade desta política que pouca gente sabe que sequer existe. Mas como é que a gente transforma discurso em ações? Há necessidade de que seja uma prioridade de gestores. Por quê? Se os gestores não compreendem as políticas públicas como prioridade, elas não se tornam ações. Simples assim. Antes de chegar no final, eu queria trazer alguns assuntos como: será que você lembra, em algum momento da sua história como profissional de saúde, que foi incentivado que você pudesse entrar em um terreiro para falar com uma liderança religiosa e ali fazer uma parceria para oferecer uma campanha de vacinação, para oferecer uma campanha coletiva de educação em saúde, ou para fazer uma parceria para descobrir como é que estão as condições e as necessidades de saúde daquele público? Se você não tem nenhuma memória dessa, você faz parte da maioria da população que acaba sendo invisível e deixa esses povos também invisíveis. E essa invisibilidade, ela acaba promovendo a extinção do acesso a políticas públicas, a serviços públicos, entre eles a saúde. E aqui eu posso falar da visita domiciliar, do atendimento individual, do atendimento coletivo, do acesso a vacinas, do acesso a procedimento, do acesso à educação, do acesso à assistência social, do acesso à segurança. Então, quando a gente não tem nem estudo, nem conhecimento, a gente não gera visibilidade, nem justiça e nem acesso a políticas públicas. Então, por isso, nesse mês que a gente só lembra do Janeiro Branco como uma ação primordial, alusiva à saúde mental, a gente tem que pensar na saúde mental da população tradicional de terreiros.
a gente tem que lembrar da saúde mental. Como é que a gente vai fazer saúde mental? A partir de parcerias com lideranças religiosas de matrizes africanas. Como é que a gente vai considerar os valores de populações, por exemplo, quilombolas, cujas matrizes religiosas são de origem africana, para a prática e a oferta de serviços de saúde naquele local, para que a gente não seja um intruso e para que a gente não desconsidere os seus valores, crenças, regras e comportamentos, valores culturais e religiosos, que os tornam únicos, que os tornam cidadãos. Então, diante disso, eu lhe convido a assistir esse vídeo mais de uma vez, porque muitas vezes acabamos tendo falas preconceituosas, comportamentos preconceituosos, piadas totalmente depreciativas. E aí, a nossa população, que é uma grande população, que é de terreiro, que é de matriz africana, de religião de matriz africana, acaba sendo cerceada de acesso aos direitos, aos seus direitos, aos nossos direitos. E só quando a gente conversa sobre isso, coloca isso na mesa para a gente dialogar, a gente aí sim vai poder ouvir, ver, falar e ter ações de empatia para identificar erros e mudar posturas. Então eu convido a você, profissional de saúde, convido a você, usuário, e convido a você, gestor, para discutir esse tema. Me diz o que é que você achou desse tema. Já passou por preconceito em relação à intolerância religiosa? Você que é de matriz africana, de religião, né, de origem africana, de população de terreiro, já sofreu preconceito ou você nunca sofreu preconceito? O seu acesso a serviços de saúde sempre foi facilitado? Me diz aqui e também me chama para conversar. Esse vídeo ele é feito como uma estratégia, uma inovação para abrir esse tema à discussão e aí sim compreender que o conceito de território ele é vivo, diversificado e ele engloba valores socioculturais, históricos e religiosos na compreensão do comportamento do indivíduo e ele influencia nos determinantes de saúde. Ou seja, aquilo que torna o indivíduo único também influencia no meu comportamento. E se influencia no meu comportamento, influencia na minha relação no binômio saúde-doença. Até o meu conceito sobre saúde, o meu conceito de doença e como eu vou me locomover dentro disso. Então, eu lhe convido a fazer essa discussão. Muito obrigado, deixa o seu like, a sua curtida, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo. A gente se encontra aqui em um próximo vídeo. Compartilhe, fortaleça. A gente precisa desse apoio.